Estados Unidos, China e Japão, as três maiores superpotências econômicas e militares do mundo. Não deve ser novidade para ninguém que a disputa pela primeira posição vem esquentando novamente. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, isso já acontece entre Estados Unidos e Rússia. Porém, nas últimas décadas, a China vem crescendo vertiginosamente e hoje é a principal nação que está querendo ocupar o pódio e exercer influência sobre o mundo. Nós já temos vários vídeos sobre isso aqui no canal. Porém, o que aconteceria se outros países com grandes economias se juntassem e formassem um bloco econômico entre eles para juntos alinharem suas economias e cooperação militar, se tornando independentes desses gigantes? Bom, é exatamente isso que está acontecendo e poucos estão falando sobre isso. Desde 2016, os parlamentares de cada um dos respectivos países vêm discutindo a possibilidade da formação do CANZUK, que envolve os países Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. E de lá para cá, essas discussões têm se tornado cada vez mais reais, tanto pelos parlamentares quanto pelos próprios cidadãos dos respectivos países. Mas qual é o real benefício de criar um bloco econômico? Qual o benefício especificamente para esses países? O CANZUK é uma aliança diplomática entre Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, com o objetivo de alcançar a liberdade de comércio e cooperação de política externa entre esses países. O termo CANZUK foi cunhado pela primeira vez em 1967, porém a ideia de aumentar a migração, o comércio e a cooperação política entre os países é amplamente divulgada e defendida desde 2015 pela CANZUK International. Em seu site, ela é uma organização de defesa mundial que promove justamente essa cooperação entre Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Mas, precisamente por que esses 4 países? Bom, segundo a própria CANZUK International, o argumento para esse direcionamento aos países pode ser melhor explicado por meio de análises de estatísticas sociais e econômicas. Em geral, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido têm grandes chances de sucesso e prosperidade sob políticas econômicas e sociais mútuas, devido às suas circunstâncias socioeconômicas semelhantes. As nações CANZUK compartilham o mesmo idioma, que é o inglês, o mesmo soberano, que é a Rainha Elizabeth II, o mesmo sistema parlamentar ao estilo Westminster, o mesmo sistema legal de direito comum e o mesmo respeito pela democracia, direitos humanos e Estado de Direito. Somos virtualmente as mesmas pessoas com apenas a capa de nossos passaportes nos separando. É a campanha que o CANZUK International faz em rádios e TV. A União Europeia é uma área de livre circulação e comércio com mais de 508 milhões de cidadãos que vivem em 27 países diferentes, todos os quais falam línguas diferentes, abrangem sistemas jurídicos diferentes e abraçam culturas diferentes. Logo, a ideia do CANZUK é perfeitamente viável. Embora cada um desses países tenha sua própria cultura, eles são de fato muito semelhantes. O Reino Unido ratificou oficialmente um acordo para deixar a União Europeia. Então fica a pergunta: como o Reino Unido sobreviverá ao Brexit e prosperará em um mundo onde vemos 3 blocos de impérios, como o dos Estados Unidos, China e União Europeia? Uma resposta é justamente a União CANZUK, segundo Andrew Roberts. A União CANZUK entraria no cenário mundial como uma superpotência. Ela teria um PIB misto de mais de 6 trilhões de dólares, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, China e União Europeia. Antes do Brexit no papel, a União Europeia tinha a segunda maior influência econômica no mundo, atrás dos Estados Unidos e um pouco à frente da China. Mas o Reino Unido era a segunda maior economia da União Europeia, atrás da Alemanha. Então, quando o Reino Unido optou pelo Brexit, a União Europeia ficou para trás da China em termos de influência econômica global. A Commonwealth, ou Comunidade das Nações, é uma organização intergovernamental composta por 53 países membros independentes. Todas as nações membros da organização, com exceção de Moçambique e Ruanda, faziam parte do Império Britânico, do qual se separaram. Os Estados-membros cooperam num quadro de valores e objetivos comuns, como a promoção da democracia, direitos humanos, Estado de Direito, entre outros. A Commonwealth não é uma união política, mas uma organização intergovernamental através da qual os países com diversas origens sociais, políticas e econômicas são considerados como iguais em status.
Não por coincidência, as 3 ex-colônias britânicas, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, são países com maioria de imigrantes, um fato que levanta algumas questões bastante sensíveis quando esse fato é apontado. Se as 13 ex-colônias estão incluídas porque são todas membros da Commonwealth, por que outras economias dinâmicas que também fazem parte da Commonwealth, como Nigéria, Índia e Singapura, são excluídas? Justamente pelo fato de não ter a rainha como chefe de Estado nominal. Ao mesmo tempo, existem membros da Commonwealth que ainda têm a rainha como chefe de Estado, como Jamaica e Papua Nova Guiné. Estes são excluídos porque não são desenvolvidos o suficiente. Isso apesar de muitos estudos mostrando que o livre acesso ao mercado é a melhor maneira de ajudar os países mais pobres a se desenvolver e aumentar a prosperidade mútua. Ao mesmo tempo que o Kansuke recebeu significativo apoio público e político, há quem considere que seja uma aliança apenas de nações brancas, com a intenção de promover prosperidade e oportunidade apenas para essas pessoas. Mas embora seja verdade que o Kansuke abrange majoritariamente populações brancas, também é verdade que a União Europeia tem uma porcentagem ainda maior de habitantes brancos, mas isso não torna a União Europeia racista. Kansuke é simplesmente uma aliança de países com ideias semelhantes que são orgulhosamente multiculturais e acolhedoras de muitas línguas e raças. Implementar essa aliança significaria maiores oportunidades e a prosperidade se aplicaria a todos, independente de raça, cultura ou patrimônio. Mas se eles são tão multiculturais, mais uma vez a pergunta, por que somente esses 4? Por que a Índia, África do Sul ou Paquistão não poderiam aderir também? A resposta para isso seria que os países citados têm uma variedade de problemas domésticos e questões socioeconômicas, como alta criminalidade, superpopulação e níveis significativos de pobreza. Juntar-se ao Kansuke significaria consideráveis níveis de emigração dessas nações em direção aos países do Kansuke, e quase nula em retorno. E isso acabaria levando a um aumento na pressão sobre os serviços públicos, além da inevitável fuga de cérebros de países que mais necessitam dessas pessoas. Claro, não há razão para que outros países dentro da Commonwealth não possam aderir a uma iniciativa de livre movimento afinal, mas no futuro a curto prazo, a Aliança Kansuke é tão semelhante em termos de fatores sociais, econômicos, culturais e históricos que faz sentido promover a livre circulação, o livre comércio e a política externa entre esses países e observar os inúmeros benefícios econômicos e sociais que tais políticas trariam. O que podemos concluir disso é que em alguns casos a livre troca simplesmente não beneficiaria o Reino Unido, logo não faria sentido. Mas você pode dizer o que você acha aqui nos comentários. Destes 4 países, o Reino Unido tem a maior economia e a 6ª maior economia do mundo. O Canadá com a 10ª maior economia do mundo, a Austrália vem logo atrás com a 14ª e a Nova Zelândia lá embaixo com a 51ª. Essa última em uma posição mais desfavorável, grande parte devido à sua pequena população. Agora, quando juntamos o tamanho dessas economias com a influência econômica e política, esta nova aliança provavelmente se tornaria o 2º mais poderoso bloco econômico do mundo, atrás da União Europeia, e isso também o tornaria o 4º maior motor econômico do mundo, atrás somente da China. Além de todos esses motivos mencionados neste vídeo para que a Aliança Kansuke ocorra de fato, existem mais motivos para isso ainda não mencionados, os quais envolvem um país que é recorrente nos vídeos aqui do Elementar, a China. Alguns políticos na Nova Zelândia, Austrália e Canadá querem que este bloco avance, pois é necessário sair da China. A China é recorrente nos vídeos aqui do canal, pois ela está tentando controlar quase tudo, desde portos até manufatura e comércio. Além disso, a China também tem uma cultura e leis governamentais muito diferentes dos países do Kansuke. Para entender melhor isso, confere nossos vídeos sobre a China. Bom, mas depois de todas essas vantagens apresentadas e um massivo apoio de governantes e da sociedade, como essa aliança ainda não aconteceu? Até agora eu deixei claras as vantagens, mas existem sim algumas pedras pelo caminho. Por se tratar de uma aliança política e comercial, imaginaríamos que uma das principais vantagens seria a livre troca de recursos e mercadorias entre essas nações. Mas você percebe o problema olhando para esse mapa?
Apesar de toda a revolução e facilidade que os contêineres trouxeram nos anos 50, ainda assim, a distância poderia vir a ser um empecilho para uma troca mais facilitada entre essas nações. Porém, se analisarmos bem, a distância entre o porto de Vancouver e Brisbane tem apenas cerca de 11.800 km, o que é na verdade uma distância razoável para uma rota comercial. E pensando em reduzir os laços com a China, o Canadá poderia aumentar seu volume de comércio com a Austrália, porque um navio da China leva 19 dias para chegar ao porto de Vancouver, e um navio da Austrália leva cerca de 21 dias para chegar ao porto de Vancouver. Uma diferença de apenas 2 dias não significaria muito quando se transporta grandes quantidades de recursos de um país para outro. E quando você também leva em consideração que as províncias do leste do Canadá, como a Nova Escócia, ficam a apenas 4.600 km de Londres, Inglaterra, isso pode significar que um acordo comercial entre Canadá e Reino Unido teria muitas vantagens. Podemos estar acompanhando o surgimento dessa nova grande aliança que traria benefícios para todas as nações envolvidas. E podemos acreditar nisso especialmente pois o Brexit, que se deu início em 31 de janeiro de 2020 e passou por um processo de transição de 11 meses até a sua efetividade em 31 de dezembro, deixa o Reino Unido à procura de parceiros econômicos. Uma notícia de 31 de janeiro de 2020 dizia que, a partir de agora, o Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. Talvez por isso o Kanzuk ganhe mais força.